Regiane aqui novamente com vocês, dando continuidade às nossas aulas. Na última aula a gente trabalhou com classificação de carbonos, carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Hoje a gente vai revisar e aprender também um pouquinho a respeito de classificação de cadeias carbônicas. Então vem aqui comigo, galera. Ó, eu coloquei para vocês aqui, né, o critério de classificação de cadeias e alguns exemplos para a gente praticar. Primeira coisa que eu coloquei é que a classificação ela pode ser baseada em 4 critérios. Claro que eles não são cobrados individualmente, tá? Vocês têm que saber os 4 para aplicar na questão como um todo. E aí, os critérios de classificação se baseiam em quê? No que você está vendo na cadeia. Por exemplo, a cadeia ela pode ser aberta ou fechada. No caso da cadeia aberta ou cadeia fechada, algumas questões no enunciado colocam aberta com outros sinônimos, como por exemplo, a cadeia aberta pode ser alifática ou a cadeia aberta pode ser acíclica. No caso da cadeia fechada, nós podemos ver no enunciado das questões que ela chama de cadeia cíclica ou ainda cadeia alicíclica quando esta não tem o benzeno. Porque quando tem o benzeno já é fechada, é uma cadeia aromática. Então a gente pode trabalhar, né, com o critério de classificação pensando nessa proposta, se a nossa cadeia de trabalho ela é aberta ou fechada e os sinônimos que eu já mencionei. O segundo critério de classificação é quanto ou não a presença da ramificação. E daqui a pouquinho eu explico para vocês o que é uma ramificação. A cadeia pode ser normal ou ramificada. Então, no caso, normal é quando ela não tem ramificação, né? E aí, o terceiro critério será quando você olha para a estrutura da cadeia e observa que tipo de ligações covalentes o carbono faz entre si. Se o carbono só faz ligação simples, a cadeia será saturada. Caso entre os átomos de carbono, tem que focar bem, que tem que ser entre átomos de carbono, tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, aí a cadeia vai ser insaturada. E o último critério é se ela é homogênea ou heterogênea. Ô, prof, oi, o que é isso? Na verdade, pessoal, sempre que vocês estudam química orgânica, a maior parte dos átomos de uma cadeia carbônica são carbono e o hidrogênio. Caso apareça um átomo intruso, como assim, prof? Um intruso? Um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre os átomos de carbono, como o oxigênio, que pode vir no meio dos carbonos, o enxofre, o nitrogênio da vida. Então, a gente vai classificar como heterogêneo. E aí, pensando nessas 4 propostas, né, exemplo número 1, 2, 3 e 4, a gente vai classificar, né, todas baseadas nesses critérios que eu já mencionei para vocês. Observe que a primeira cadeia, eu coloquei uma cadeia pequenininha, mas isso tanto faz você trabalhar com cadeias pequenas ou longas. E aí eu coloquei só uma cadeia que tem carbono e hidrogênio. Toda cadeia carbônica que só tem átomos de carbono e hidrogênio é um hidrocarboneto, que vai ser tema para a próxima aula. E aí, pessoal, o que acontece? Quando você só tem carbono e hidrogênio, a primeira coisa que você vai observar é a estrutura visual da cadeia. Observe que ela tem só, entre os carbonos, ela só tem ligação simples entre carbono, simples entre carbono. Isso faz com que a gente comece a pensar no processo de insaturação dela. Porque se a cadeia tem dupla ou tripla, ela vai ser insaturada. Caso não tenha ligação dupla ou tripla entre os átomos de carbono, a gente classifica como saturada. Então, essa cadeia aqui, o primeiro critério dela é que ela é uma cadeia saturada. Dando continuidade, vou colocar aqui o outro critério de classificação, é a gente observar se essa cadeia ela é aberta ou fechada. O que é que orienta os meus alunos? Geralmente, quando a cadeia é fechada, o início da cadeia e o fim, ou seja, o primeiro carbono e o último, eles se ligam entre si. Quando a cadeia é aberta, as extremidades são livres, que é o que acontece com essa cadeia aqui. Se a gente numerar só para facilitar a compreensão, chamar aqui de carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4, vocês estão observando que o carbono de número 1, que é o primeiro carbono, não se liga ao carbono de número 4, ou seja, as extremidades estão livres. Significa o que então, prof?
que essa cadeia é aberta porque apresenta extremidades livres. Então, a gente vai colocar aqui cadeia aberta. O terceiro critério de classificação é quanto à existência de ramificação ou não. E não outra coisa, não precisa ir na ordem não aqui, viu, gente? As questões, elas vão te direcionar como elas querem o gabarito e não vão necessariamente nessa ordem que eu coloquei, não. Então, será que essa cadeia é aberta ou será que essa cadeia é fechada? O que é que eu vou fazer? Aberta ou fechada, não. Será que ela é normal ou ramificada? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou circular a cadeia de maneira que eu não pule carbonos e os carbonos que ficam por fora serão ramificações. A primeira coisa que você tem que saber, que a gente vai sempre focar, é que ramificação só pode ser átomo de carbono. Hidrogênio não é ramificação, oxigênio não é ramificação, hidroxilas não são ramificações. Sempre para você identificar um radical ou ramificação, você tem que ter átomo de carbono. E claro que onde anda o carbono, gente, anda o hidrogênio também. Então, o que a gente vai observar aqui? A gente observa, né, eu vou circular a cadeia para que vocês percebam, tá? Nessa cadeia aqui. Vou circular, colocar uma caixinha de texto aqui nela, para vocês perceberem que quando eu circulei esses 4 carbonos ao longo da cadeia, nada ficou para cima, ou seja, tem nenhum carbono em cima solto e nenhum carbono embaixo. Ou seja, não existe ramificação. Agora, vou comparar essa primeira cadeia com essa segunda para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Eu vou numerar a cadeia, daqui a pouco a gente classifica essa por completo, mas só para você perceber que essa daqui é normal e essa é ramificada. Então, observe que quando a gente insere aqui os números nos carbonos, para observar exatamente como é essa cadeia, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Observe que ao circular, os carbonos que estão pontuados continuamente, sem pular carbono 1, 2, 3, 4, ficou esse CH3 por fora, coisa que no primeiro exemplo não ficou. Por isso que a gente diz que essa cadeia ela é normal. E a de baixo, ela é ramificada, mas daqui a pouco eu volto para ela. Falta um critério de classificação, que é o quarto critério que eu coloquei aqui para vocês. Homogênea e heterogênea. Bem, para ser heterogênea tem que ter um átomo intruso. Geralmente eu digo que o átomo intruso é oxigênio, enxofre e nitrogênio, que são os que mais aparecem nos compostos orgânicos. E aí, como na primeira cadeia só tem carbono e hidrogênio, não tem nenhum oxigênio no meio atrapalhando, nenhum enxofre no meio, nenhum nitrogênio, ela é uma cadeia homogênea. Agora a gente vai, né, classificar a cadeia de baixo, que eu já havia mencionado ela para comparar com essa primeira, né, para a gente, né, fechar o critério de classificação dela. Observe que o primeiro carbono não liga-se ao último carbono. Então a gente pode dizer que essa cadeia é aberta, né? Os carbonos, os carbonos da extremidade não se ligam. Então essa cadeia é uma cadeia aberta. Uma outra coisa que vocês podem observar é que essa cadeia tem uma ligação dupla. E essa ligação dupla está no meio dos carbonos. Porque se essa ligação dupla não tivesse no meio dos carbonos, não contava, tá? Na classificação, claro. E aí, ó, essa ligação dupla está entre o átomo de carbono 1 e 2, então ela está dentro da cadeia principal, de maneira que essa cadeia, diferente da primeira, ela é insaturada, porque apresenta uma ligação dupla. Como a gente já via, né, comparado com a primeira, ela tem essa ramificação aqui, eu vou até circular para vocês, tá? Esse CH3 aqui. Isso aqui é uma ramificação porque está fora da cadeia principal. Então, ela é uma cadeia ramificada. Só falta um critério, se ela é homogênea ou heterogênea. Novamente, eu coloquei uma cadeia para vocês que não tem heteroátomo. Heteroátomo, sim. O que é um heteroátomo? Hétero, né? O diferente. Átomo, todo mundo já sabe, é objeto de estudo da química, representa, né, uma das menores constituições da matéria, tirando as partículas que fazem parte do átomo, né? Os elétrons, os prótons. Então, assim, como unidade, a menor unidade atômica é o próprio átomo entre si. E aí, o que a gente observa? Pensando, então, né, nesse átomo, nesse intruso, né, que não tem aqui, não tem oxigênio, não tem nitrogênio, não tem enxofre, então ela é uma cadeia homogênea, todo mundo aqui é igual. Homogênea.
Vamos agora classificar a terceira e penúltima cadeia. Nessa penúltima cadeia, eu coloquei uma cadeia um pouquinho diferente das duas anteriores. Eu vou numerar, lembre que essas numerações, por enquanto, não são numerações me preocupando com o nome de cada composto, porque nomenclatura é uma outra aula que a gente vai posteriormente ter. Vou chamar esse aqui de carbono número 1, carbono 2, carbono 3 e o carbono 4. Ó, observe que quando eu coloquei ali número 1, observe que o de número 1 se liga ao de número 4, ou seja, a cadeia parece que é um ciclo, ou seja, ela se fecha, onde o primeiro se liga ao último e alguma coisa ficou por fora. Lembre que o que fica por fora da cadeia, ela é uma ramificação. Então, a gente pode colocar aqui que essa cadeia, ela é uma cadeia fechada, porque o primeiro carbono está ligado ao último, ou de maneira geral, poderia ter até um heteroátomo aí fechando a cadeia, mas o fato da cadeia ter uma estrutura fechada, contínua, cíclica, ela é fechada, cíclica, e nesse caso alicíclica, ela não tem um benzeno, então alicíclica. Outra coisa é que só tem ligações simples entre átomos de carbono, todas são só ligações simples, então ela é uma cadeia saturada. Como não tem heteroátomo, já comentei agora, ela é uma cadeia homogênea. E para a gente finalizar, ela tem essa ramificação. Eu vou circular a ramificação para vocês, tá? Essa daqui, lembre que ramificação, eu vou focar em nomenclatura um pouquinho mais à frente, mas ramificações, elas nunca apresentam numerações, elas estão inseridas ao longo da cadeia principal. Então, essa cadeia, eu vou colocar aqui embaixo, ramificada. E finalizando a nossa revisão, com a quarta e última cadeia dessa aula, que é essa cadeia aí que eu fiz questão de colocar um átomo intruso. Que é esse intruso, prof? O oxigênio, tá? Tá aqui, ó, no meio dos carbonos. Ele tá exatamente dividindo a cadeia em dois lados. Não necessariamente em números iguais de carbono. A gente pode ter cadeias simétricas, onde a quantidade de carbono de um lado é igual a de outro, mas nesse caso, essa classificação não precisa ser simétrica. Então, observe que a cadeia, se eu colocar números, ó, carbono 1, 2, 3, observe que o primeiro carbono não se liga ao último, que é o terceiro. Então, é uma cadeia aberta. Essa cadeia só tem ligação simples entre os átomos de carbono. Então, é uma cadeia saturada. Ó, ligação simples aqui. Aqui, na verdade, né, não estão ligados entre os carbonos, mas só tem simples entre os carbonos, então, é uma cadeia saturada. Como temos o intruso, né, o heteroátomo, lembre que esse intruso, na verdade, é um heteroátomo, um átomo diferente de carbono e hidrogênio no meio dos carbonos. Ela é heterogênea. E finalizando, heterogênea, ela não tem ramificação, ou seja, se você circular aqui a cadeia, eu vou circular para vocês perceberem, nada ficou por fora, não tem nenhum carbono por fora, então é uma cadeia normal. Não esqueçam que ramificação só pode ser carbono. Não esqueçam que as insaturações são entre átomos de carbono. Galerinha, né, mais uma aula de química orgânica, né? A gente está revisando um pouquinho de química orgânica que cai no Enem, cai nos vestibulares tradicionais. E a aula de hoje foi sobre classificação das cadeias carbônicas. Então, ó, qualquer dúvida, deixa a mensagem aqui nos comentários, tá? Não esquece, galerinha, de fazer inscrição no nosso canal. E quando for fazer inscrição, tá? Ativa aqui o sininho das notificações. Semanalmente eu tô colocando o assunto para vocês, vídeos novos, dicas novas, para que vocês possam aprender um pouquinho mais.